Nesse momento, a gente vai tratar de um tema muito importante para compreendermos como foram esses primeiros anos da República no Brasil, da República Velha, a respeito da economia e da industrialização. Esses assuntos aí, eles estão presentes nessas páginas aqui, entre a página 54 e 58, e é um assunto que vai ajudar a nós compreendermos como era o cenário socioeconômico da época. Primeiro, quais eram os principais produtos produzidos aqui no nosso país? O país, na época, no início, ele era um país de economia agrícola, então os principais produtos são produtos da agropecuária. No caso, café, leite, cacau, cana-de-açúcar e borracha. Isso em regiões diferentes do país. Tá? Nós tivemos alguns fatores que contribuíram para a industrialização do país. Como assim? O Brasil ele já era desenvolvido agricolamente, mas ele precisava de um impulso em outras áreas da economia. A principal delas é a área da industrialização. O Brasil precisava ter suas primeiras fábricas. E nós tínhamos chegado ao ápice da agricultura e agora a gente precisava ter o domínio dessa nova forma aí de economia, desse novo setor econômico. Com isso, o Brasil ele foi desenvolvendo as primeiras indústrias brasileiras. Quais foram os fatores que contribuíram para o aumento da industrialização nesse período? Para a forte industrialização nesse período? Temos três principais, tá? O primeiro foi o aumento do número de consumidores. Com a abolição da escravatura, os escravos libertos passaram a ter renda. Então, eles tinham um certo poder econômico e isso tornava eles consumidores. Então, a gente teve um aumento no número de consumidores. Além disso, esses consumidores também eram compostos por imigrantes que vinham ajudar no trabalho agrícola aqui no país, certo? E esses imigrantes são o segundo fator, tá? Porque esses imigrantes vieram principalmente de países europeus, que já tinham uma industrialização mais desenvolvida. Isso fazia com que eles fossem a mão de obra capacitada, porque os escravos eles não eram habituados ao trabalho industrial, mas os imigrantes já tinham mais domínio desse tipo de trabalho. Então, seria uma mão de obra qualificada. E o terceiro e principal fator foi a Primeira Guerra Mundial, tá? Porque essa Primeira Guerra Mundial, ela fez com que os países mais industrializados da época, eles tivessem sua industrialização reduzida. Por quê? A indústria desses lugares ela estava voltada para a questão bélica, para produzir armas, munições, tá? É uma indústria que estava trabalhando para a guerra. Então, a gente teve aqui a Primeira Guerra Mundial como um principal fator, porque os países industrializados, eles deixaram de produzir os produtos que eram mais necessários para a indústria, no caso, alimentos, deixaram de produzir alguns bens para produzir somente coisas relacionadas à guerra. Então, precisava de pessoas para produzirem esses outros tipos de produto que não eram de origem bélica, tá? E o que a gente tem de interessante também? Que o Brasil ele fazia muitas importações nessa época, tá? Ele não era industrializado porque ele importava os produtos que aqui não eram produzidos. Mas com os países ocupados com a guerra, ele teve que produzir, tá, esses bens, já que não tinha mais de quem importar. Era para substituir a importação. O lado ruim disso é que essa industrialização precária, ela também gerou movimentos operários, porque no início nós não tínhamos leis trabalhistas bem desenvolvidas, então os operários acabavam sendo submetidos a situações bem desumanas, como jornada de trabalho exagerada, um salário miserável, condições precárias de trabalho, enfim. Aí isso gerou movimentos operários nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro, que eram os mais industrializados da época. Para encerrar esse assunto, nós não poderíamos deixar de tratar a respeito dos movimentos sociais da República Velha, tá?
Esse conteúdo está na página 58 até a 62. O que provocou esses movimentos? O que eles cobravam? Dois fatores foram importantes para que esses movimentos surgissem. Primeiro, o fato do voto contemplar uma parcela bem pequena da população, no caso só homens maiores de 21 anos e alfabetizados. E nessa época o analfabetismo era bastante expressivo no Brasil, então a maior parte da população não poderia votar. Esse foi o primeiro fator. O segundo foi toda a desigualdade social provocada pelo processo de industrialização. Porque as regiões do Brasil onde a indústria começou a se desenvolver, elas começaram a crescer de maneira bastante expressiva, enquanto as outras regiões agrícolas, elas passaram a ter menos capital, certo? A ter menos renda. Então gerou uma desigualdade muito social nas regiões do país. Tá? É por isso que a maior parte dessas revoltas foram no Nordeste. Tá? Mas nós tivemos algumas também no Sudeste e Centro-Oeste, mas só que foram voltadas mais para a cobrança de direitos trabalhistas. Tá? Entre esses movimentos, tá, os principais que nós vamos citar, nós temos a Revolta de Canudos, na Bahia, tá? Onde o líder foi Antônio Conselheiro, que ele era um padre, um religioso, e ele começou a pregar sermões dentro da Bíblia, tá? E depois ele teve nessas suas mensagens, começou a colocar um cunho político, tá? Provocando revolta contra a República e instigando a população contra o governo. Depois a gente teve a Guerra do Contestado, que já aconteceu em Paraná e Santa Catarina. Tá? Esses movimentos aqui e a revolta da vacina, eles estavam mais ligados à questão de saneamento básico e a questão de industrialização também, tá? De desigualdade social e industrialização. A revolta da vacina foi no Rio de Janeiro, tá? Onde nós sabemos que o governo, para sanar as deficiências de saneamento básico, eles resolveram vacinar a população, porque nessa época o processo de urbanização foi muito forte. Então as cidades não tinham estrutura para receber as pessoas, o que acabava provocando várias doenças, várias infecções, porque não tinha tratamento de esgoto, não tinha nenhum tratamento sanitário adequado, certo? E no Nordeste nós tivemos o cangaço e a revolta da chibata, tá? Que eram movimentos políticos também. Nesse espaço aqui, os líderes, tanto do cangaço quanto da revolta da chibata, eles eram pessoas que eles eram opositores, tá, ao governo. Eles queriam sua própria forma de governar, sendo governado por eles próprios ao seu modo. Tá? Então isso aqui gerou essas duas revoltas, o cangaço e a revolta da chibata. Esses foram os movimentos que finalizaram, tá, esse período da República Velha. Essa foi a nossa aula, certo? Depois eu postarei as atividades. Eu agradeço muito pela atenção de vocês. Muito obrigada.